Samuel, o profeta, veio a nascer e a crescer. Ele cresceu na casa de Eli. E o que nós sabemos, segundo os estudiosos, é que a linhagem sacerdotal vinha dos filhos de Arão, né? Arão tinha 4 filhos, o Eleazar e Itamar, e tinha também o Nadab e Abiú. Só que esse Nadab e Abiú, né, 2 dos 4 filhos de Arão, o irmão de Moisés, a partir de onde Deus começou o sumo sacerdócio, então o Nadab e o Abiú, eles foram oferecer sacrifício estranho ao Senhor, possivelmente estavam bêbados, abusando do templo no deserto ainda, e eles foram consumidos com fogo. Aí sobrou o Eleazar e o Itamar. Por motivos que nós desconhecemos, porque a gente sabe que a linhagem acabou sendo do filho mais velho, do que sobrou no caso, né, que seria o Eleazar. Mas por motivos que desconhecemos, a família de Eli era da linhagem do Itamar, que seria o filho mais novo aí, entre esses filhos do sacerdote Arão. Aí o sumo sacerdote Eli, nos dias do profeta Samuel, ele pertencia à descendência de Itamar. E a gente vai vendo até, num trecho que nós vamos meditar depois, que está em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, Deus fala com o Eli, né? Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Então aconteceu alguma coisa aí entre o Êxodo e o período dos juízes, que Deus passou da descendência de Eleazar para a descendência de Itamar, o sumo sacerdócio em Israel. De maneira que Eli foi um homem colocado por Deus, porque Deus expressa aqui na boca do profeta que ele tinha esse propósito de fazer os descendentes de Itamar, o mais novo de Arão, serem os sacerdotes em Israel. Mas acontece que Deus tinha os seus propósitos, né? E aí, é claro, é soberania de Deus e percepções humanas, e Deus, na sua soberania, ele também sabe construir coisas com as pessoas às quais ele chamou, e isso é muito sério. Não é para tirar a segurança da salvação de ninguém, mas é para tirar a gente desse gracismo de pensar assim, não, Deus falou que a minha descendência ia servir na casa do Senhor e isso é imbatível. Não, essas questões existenciais, elas são passíveis de correção. Eu já vi Deus começando muitos projetos e esses projetos sendo abortados porque as pessoas que Deus chamou não se comportaram à maneira ou com a dedicação que o projeto exigia, né? E Deus faz isso até porque ser humano é levar as coisas a sério, principalmente as coisas de Deus. Se Deus te chamou, se Deus te deu um chamado precioso, por que você não leva a sério? Isso aconteceu com Sansão, por exemplo. A gente fica sabendo pelos estudiosos que possivelmente o sumo sacerdote Eli, que diz a Bíblia que ele foi sacerdote durante 40 anos, mas parece que 20 desses 40 anos foi concomitante à jurisdição, ao juizado de Sansão. Sansão foi juiz em Israel durante 20 anos contra os filisteus. E aí, nesse período, concomitantemente, o sumo sacerdote era o Eli, segundo dão a entender a sequência das coisas aqui nas Escrituras. Mas seja como for, o que aconteceu com a descendência de Itamar, filho de Arão, representado aqui no Eli, que Deus vai ali na frente desistir desse projeto que ele tinha para a descendência de Itamar, ou descendência de Eli, né? É que os filhos de Eli se comportavam assim, ó. Vou ler e a gente vai pensar em algumas coisas. Eram, porém, os filhos de Eli, e isso enquanto Samuel era criança, ia se tornando rapazinho, ele era muito bem cuidado pelo Eli, mas parece que o Eli não conseguiu transmitir alguma coisa aí para os filhos dele. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Ou seja, eles tinham um problema de caráter aí. Filho de Belial eram homens terrivelmente maldosos, é sinônimo de filhos de Satanás, é sinônimo de pessoas que amavam o mal, que tinham dentro delas aquilo que o Cã, ou Ram, que fora livrado do dilúvio junto com Noé e seus outros irmãos, ele olha para o pai bêbado em posição de ser acudido e ele zomba da nudez do pai, e há quem diga que até outras coisas possam ter acontecido ali,
mas já valia esse mau caratismo, esse caráter de filho de Belial que existia no Ram e agora nos filhos de Eli. Então eles eram filhos de Belial, era o caráter deles, ou seja, esse perigo quando Deus chama pessoas, porque o Sansão, por exemplo, ele não amava muito a vocação, mas ele não chegava a ser um mau caráter no sentido de ser perverso. Sansão não ligava para a vocação dele, né, para o nazereado dele, conforme nós já vimos nos vídeos que estão lá na playlist do livro dos Juízes. Aqui não. Aqui são pessoas que nasceram em uma linhagem escolhida por Deus, né? É uma espécie de dinastia sacerdotal, e eles, por um motivo que a gente não vai saber porquê, eles não gostaram daquilo, e não basta não gostar, também eles tinham de praticar perversidades. Olha só, o caráter já era perverso, e aí o que eles fazem de perverso no dia a dia? Primeiro, o costume daqueles sacerdotes com o povo, quer dizer, era habitual o que eles faziam, era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, que eram também os filhos de Eli, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, um garfo do capeta, né, na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló, o local de culto, né, que ficava ali nos territórios da tribo de Efraim. E aí todo Israel descia lá para sacrificar ao Senhor, e eu e você precisamos lembrar que isso tudo acontecia no período dos juízes, que era aquele período onde 2 ou 3 juízes no máximo agiram conforme o conselho do Senhor. Todos os outros tinham a ver com gente nababa, gente rica, gente mau caráter, gente que não gostava da vocação. Então, em meio a isso acontecia o pontificado de Eli, né, e a perversidade de seus filhos. E aí eles pegavam isso, porque tinha toda uma regra que é constada principalmente no livro de Levítico, toda uma regra para que as pessoas levassem o sacrifício ao Senhor, e a principal das regras era que a gordura tinha que ser queimada, porque o sacerdote já vivia das ofertas de comer carne, ainda ia comer com gordura, mas eles metiam o garfo em tudo. Se fosse hoje, né, é como se a pessoa nascesse com a vocação de ser pastor e ela começa a ganhar dinheiro com versículos bíblicos, vendendo provérbios, vendendo hinários, vendendo cânticos e pensando sempre na fortuna, naquelas historinhas que até pouco tempo atrás acontecia muito no Brasil. A Bíblia de capa rosa, Bíblia com pelos de cisne, Bíblia com capa rachurada, Bíblia com recorte não sei o quê, Bíblia em formato de prancha. Ou seja, o cara não ama o Evangelho, mas ele acaba pegando os elementos do Evangelho para enriquecer-se com as pessoas. E aí é até mais sutil, porque não, eu estou vendendo, compra quem quer. Aqui não, aqui eles eram cara de pau, eles metiam a mão, metiam o garfo, me dá isso aqui, me dá do jeito que tiver, é o que vai dizer os outros versículos. Ó. Versículo 15. Também antes de queimar a gordura, quer dizer, ela tinha de ser queimada, vinha o moço do sacerdote, entre eles os filhos de Eli, e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. Ou seja, eles queriam fazer churrasquinho. Eles não era aquela carne que era regrada, que tinha uma dieta, que não poderia ter muita gordura e nem muito tempero. Era o alimento. O sacerdote tinha que ter uma alimentação, por assim dizer, santificada, para ele não morrer velho e gordo e nababo como acabou morrendo Eli. Né? Nesse sentido, não se tratava de obesidade no sentido da doença, mas de uma obesidade fabricada de homens que nem praticavam exercícios físicos e viviam de comer, comer, comer do bom e do melhor, como uma classe de políticos no país. Né? E aí, dá essa carne para assar o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Ou seja, botava isso ainda na conta do sacerdote. Igual umas situações que eu conheço eu já fui numa igreja, a igreja do Pastor Divino, Nova Vida, onde eu cansei de ver pessoas chegar para outra e falar assim: aqui ó, o Pastor Divino pediu para você abastecer o meu carro. Aí o irmãozinho lá pagava um tanque para o outro abastecer. E às vezes o Pastor Divino nem estava sabendo daquilo, aí a pessoa botava na conta dele e a pessoa, por considerar o Pastor Divino, abastecia o tanque da outra. Né? Era parecido com ele. Né?
Se o ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres. Então ele lhe dizia, não, porém hás de me dar agora, se não tomar a lei à força. Olha a cara de pau do que eles faziam com o sacrifício. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Ou seja, eles odiavam aquilo tudo, eles detestavam ser sacerdote, eles não gostavam daquela vocação. E não gostar, até vai lá. Eles poderiam dizer, Senhor, me perdoe, eu nasci para fazer essas coisas, mas eu não gosto. Mas aí é quando você transforma o seu não gostar em eu vou lucrar com isso, eu vou fazer churrasquinho, eu vou tomar de quem traz do bom e do melhor, e quem trazer ruim eu vou zombar, eu vou querer que traga mais coisas. É isso, é você transformar a sua insatisfação em escada para fazer desgraça com a vida alheia, no nome do Senhor ainda, né? Aí, a gente pode pular lá para o versículo 22, que no meio disso Samuel estava crescendo. Aí diz assim o texto, era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Além de todo o desprezo deles com o sacrifício, que não era deboche, era perversidade, porque eles deixavam os ofertantes confusos, eles ainda comiam outro tipo de carne, né? Eles enfiavam o garfo dele de tridente nas carnes que eram levadas, e eles enfiavam o seu garfo de um dente só nas levitas, nas mulheres que serviam à porta do templo, que auxiliavam ali na montagem das peças do tabernáculo. Então, eles se relacionavam com as mulheres, que era uma coisa pior do que os prostitutos cultuais, onde as pessoas transavam lá com os rapazes efeminados para adorarem as divindades. Os cananeus faziam isso. Ali não, eles transavam com as mulheres porque eles estavam a fim de comer carne dos outros mesmo, comer carne nova, comer carne humana. Então, eu não gosto de ser sacerdote mesmo, quem sabe eu pego essas mulheres gostosas, tá tudo bem. Mas olha que interessante. E disse-lhes, o Eli falando com os filhotinhos dele, por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que esta que ouço, estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Aí ele fala um provérbiozinho, depois a gente vai meditar nisso, né? Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe descerá o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Já começam as interpretações de escriba judeu, né? Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Então, este pequeno raio-x dos filhos do santo Eli, você vai vendo como que o mau-caratismo vai sendo cultivado ali. As pessoas ficam assim, o pai tem que impor valores sobre a sua família. Não é disso que o texto está falando. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.